Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando uma sequência de aulas sobre demografia. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem e que entendam a importância do estudo da demografia no exercício pleno da cidadania, da construção do espaço cidadão e da melhoria da nossa qualidade de vida. Então, aproveitem, boa aula, fiquem com Deus. Vamos lá? Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar nossa aula sobre demografia, países populosos. Demografia é o estudo da população, seja em âmbito local quanto mundial. Assim, a demografia estuda como essas populações crescem, vivem, se deslocam e como podemos representá-las. Dessa forma, podemos estabelecer mapas que nos mostrem onde estão essas populações, quais os locais com maior concentração populacional, conhecidas como áreas densamente povoadas, e quais os locais com poucos habitantes, ou áreas de vazios demográficos. Podemos classificar esses locais como sendo populosos e ou povoados. Os populosos são os que possuem população numerosa, mais de 100 milhões de habitantes, por exemplo. Os povoados são os que possuem muitos habitantes por toda a sua extensão territorial. Entre os países mais populosos da Terra, temos a China, a Índia, os Estados Unidos. Um país populoso exige muitas demandas. Organizar e implementar o sistema de transporte é só uma das muitas demandas necessárias a se resolver em um país com muitos habitantes. São os nossos representantes políticos que irão ser responsáveis pela implementação da educação, saúde, habitação, lazer e tantos outros equipamentos e políticas públicas necessárias para vivermos mais e melhor. Mas quais são os países mais populosos do mundo? A China é atualmente o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A capital da China é Pequim. Ela é a segunda maior população do país, com cerca de 22 milhões de habitantes. A maior cidade da China é Xangai, com cerca de 24,3 milhões de habitantes. É um núcleo financeiro global. O governo chinês já anunciou que limitará a população em até 25 milhões de habitantes. Já a Índia é, por enquanto, o segundo país mais populoso do mundo, com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A capital da Índia, Nova Delhi, com quase 22 milhões de habitantes, apresenta grandes desafios para os governos. Entre eles, temos a produção do lixo. Aí, o lixão de Gazipur, com a área aproximada de 40 campos de futebol, já atingiu uma altura de 65 metros. O terceiro país mais populoso do mundo é os Estados Unidos, com cerca de 33 milhões de habitantes. Sua capital é Washington, D.C., com cerca de 706 mil habitantes. Por ser um país desenvolvido, rico e ter uma população pequena, muitas de suas demandas, como as que vimos em cidades da China, da Índia e de tantos outros países pobres, já foram atendidas. A maior cidade dos Estados Unidos é Nova York, com cerca de 8 milhões e 400 mil habitantes. Essa cidade dispõe de uma boa infraestrutura de transportes, empregos, cultura, mas ainda apresenta muitos problemas. O quarto país mais populoso do mundo é a Indonésia, com aproximadamente 275 milhões de habitantes. Sua capital, Jakarta, com cerca de 10 milhões de habitantes, apesar de ser um centro financeiro, apresenta sérios problemas de habitação, saúde, transporte e tantos outros presentes em cidades populosas de países subdesenvolvidos, pobres. O quinto mais populoso é o Brasil, com aproximadamente 217 milhões de habitantes. A cidade mais populosa do Brasil é São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, sendo o mais importante centro econômico e financeiro do país.
também apresenta grandes demandas, como habitação, o que evidencia a grande desigualdade social do país. O Rio de Janeiro, com quase 7 milhões de habitantes, é a segunda maior cidade do país e apresenta grandes demandas sociais, ambientais, como habitação, saneamento básico e tantos outros. O Paquistão, com mais de 209 milhões de habitantes, é o 6º país mais populoso do mundo. A sua capital, Islamabad, com mais de 1 milhão de habitantes, possui grandes demandas sociais, econômicas, ambientais e principalmente nos direitos das mulheres. O 7º país mais populoso do planeta é a Nigéria, com mais de 207 milhões de habitantes. Sua capital, Abuja, com mais de 2 milhões e 700 mil habitantes, também possui grandes demandas em diversos setores. Sua população, a maioria pobre, vítima de guerras civis, sofre com carência em todos os níveis e setores, com mulheres e crianças recrutadas para guerras e sem acesso a direitos básicos, como a educação. Assim, os 10 países mais populosos do mundo são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. A população desses países são quase 4,5 bilhões de um total de quase 8 bilhões de habitantes do planeta, o que equivale a mais ou menos 58% da população mundial. Isso quer dizer que, de um total de mais de 190 países, de cada 10 habitantes da Terra, 6 estão em um desses países. E mais, a soma da população da China e da Índia equivalem a cerca de 36% da população mundial. Significa dizer que a cada 3 habitantes da Terra, ao menos um ou é chinês ou é indiano. Essa é a distribuição da Terra em população por continente. Observe que a população da Ásia equivale a 61% do total do planeta. Isso é, a cada 10 habitantes da Terra, ao menos 6 está na Ásia. Tudo isso que vimos até agora indica que grandes concentrações populacionais requerem grandes demandas como habitação, saúde, saneamento básico, alimentação adequada, educação, transporte eficiente e eficaz, acesso à informação, comunicação acessível e tantos outros. Essas demandas, nos países desenvolvidos, ricos, já foram parcialmente ou quase totalmente atendidas. Mas nos países subdesenvolvidos, pobres, como Brasil, Nigéria, Índia e tantos outros, estão longe de serem atingidos. Assim, é nossa responsabilidade escolher bem os nossos representantes políticos, como os vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores, presidente, através do voto. Pois é, meus amigos, espero que você tenha compreendido o papel do estudo da população para o nosso dia a dia. Fique em paz e até a próxima aula, se Deus quiser.